Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Olá, tudo bem? Estamos ao vivo no Eu Acredito na Minha Geração. Hoje numa posição não muito fácil, né? Substituir o nosso querido pastor Fábio Santos não é fácil. Mas estamos aqui ao vivo e hoje para tratarmos de assuntos espirituais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e muitas das vezes não percebemos. E para alegria de muitos, né? Porque o pastor Rogério Zait é muito querido nesse canal e tem sido um canal de bênção, de espiritualidade para muita gente. Ele está novamente aqui na mesa do Eu Acredito. Seja bem-vindo, pastor Rogério Zait. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, né? Juntamente com o pastor Carlos Cardoso. Eu sempre falo que eu vim para cá por causa dele, porque eu vi o vídeo dele, inclusive falando sobre IA. E a gente entrou em contato com o Fábio e estamos aqui. Agradeceu. Verdade. É mesmo, ele falou muito comigo isso. E o Fábio tá passeando, né? Fábio Inverno na Europa não é muito bom, né? Nos Alpes. Glória a Deus. Teve uma irmã hoje de manhã que falou: o pastor Fábio tá de férias, que bom e tal. Eu não vejo como férias, né? Porque ele foi para lá para gravar podcast. Pregar. E fazer e pregar o evangelho, então não é férias. E pelo que eu vi, ele não vai ter nem um dia de descanso. Então... Tá trabalhando bastante. E não é fácil, né? É outro povo, outra cultura. Diferente. O povo europeu, os brasileiros que estão na Europa, trabalham muito. É muito puxado, né? Mas eu creio que o Pastor Fábio vai ser um canal de bênção na Europa. Verdade. E o Eu Acredito continua sendo uma bênção aqui. Pastor Zait, Rogério Zait, é Rogério Oliveira. Verdade. Eita, é forte. Pastor, a gente está vivendo uma transição assim assombrosa, né? Eu não sei se o senhor acompanhou ali o Fórum Mundial Econômico. Eu acredito que tudo que aconteceu no Fórum Mundial Econômico esse ano em janeiro ali em Davos trouxe um monte de janelas que se abrem, né? E uma delas foi a fala do Elon Musk. Primeiro que o Elon Musk, quando ele falava do Fórum Mundial Econômico, ele falou: isso não é um partido político que coordena a política mundial. Ele sempre tirou onda com o Fórum Mundial Econômico. De repente ele vai, aí ele teve uma entrevista com o CEO da BlackRock e ele me solta que até 2031 a IA vai superar os homens em inteligência e vamos ter mais robôs do que seres humanos. Fato. E você acredita nisso? Eu acredito. Inclusive, teve um programa aqui que a gente fez uma consulta no Grok e perguntando... O Grok é o do Elon Musk. Do Elon Musk. É a inteligência aí. E vai fazer essa pergunta. A gente pergunta: o que vai acontecer, na sua opinião... em 2030 até 2045. E aí, justamente, uma das respostas que foi dada foi essa. Que em 2030 para 2045 é esse cenário de multiplicação, né? Robótica, os robôs substituindo os humanos. E olha, pastor, existem informações que a gente consegue... nas páginas, a gente consegue pesquisando, mas eu tenho uma informação que eu não peguei em páginas, eu não peguei em, como que eu posso falar aqui, em um estudo, mas eu tenho uma informação que muitos robôs já estão aí em bunkers subterrâneos e muitos robôs com DNA humano. Então, eles estão sim construindo, né? Muitos robôs tem vários. Hoje, se o pessoal pegar aí, dar um Google, células inclusive, humanas, a gente já vê tem muitos robôs sendo construídos, robôs de vários... É o Robocop. Literalmente. Eu assisti Robocop esses dias. Aí você fala assim,
É muito real isso aqui. É muito real o que está acontecendo. Agora, tem pessoas que elas acham o seguinte: não, isso não tem nada a ver, isso é fictício. Mas, na realidade, nós estamos vivendo, sim, essa quarta revolução industrial. Eu tenho dito o seguinte, que a gente está já lá na estátua de Nabucodonosor, já estamos para entrar nessa misturação, já estamos na misturação final, que é a mistura do barro com o ferro, que eu creio que já é a adesão já da marca. Mas hoje a gente está vendo, você pega o Google, por exemplo, eu não sei agora, não sei se o senhor tem o senhor que é perito aí também, mas o Google uns tempos atrás, ele tinha adquirido mais de 10 empresas robóticas. Aí você fala assim, mas como que pode um site de busca, vamos colocar assim, ter mais de 10 empresas robóticas? Na realidade é porque o site é que alimenta a inteligência artificial e que vai ser usada para dar consciência a esses robôs de alguma forma. Eu acredito. O que mais chocou agora, né, nesse início de mês foi o Moltebook, que foi a febre, né, da rede social do chatbot, né? É muito forte porque a gente... Imagine os seres humanos olhando uma rede social de IA. Perigoso. A gente não pode entrar, a gente não pode interagir, elas conversando entre elas e demonstrando que não suportam o ser humano. Algumas IA dizendo que vai acontecer o apocalipse, que os seres humanos são seres totalmente descartáveis. Olha aí. Nós somos os espelhos dos seres humanos, como que eles não vivem sem nós, mas essa é a ideia da IA. E ela conversando isso com uma naturalidade, né? Então, assim... E aí, isso tomou uma forma assombrosa. Por quê? Porque a gente está dando vida, né? Já deu vida, né? Porque a criação da IA não é nova, né? Não. É de 1960, né? Alguma coisa... Eu acho que é isso mesmo. Aí, imagine. Estamos em 2026, né? E aí, veja, ela veio evoluindo, né? E parece a noção que a gente vai tendo através da fala de Elon Musk, que a gente vai dar vida a algo. Quer dizer, essa vida já existe, mas através do que você acabou de falar, é o homem ligado à máquina, que é o próprio transhumanismo. Sim, transhumanismo. Que é uma ligação muito forte, né? De o homem ser totalmente submisso à inteligência artificial. É uma inversão muito forte. E hoje, né? o problema é essa dependência. Porque hoje nós somos dependentes sistemicamente da IA. Não tem como ficar fora. Você pega aqui, a gente está aqui com um celular, a gente está de frente de câmeras, estamos num YouTube que é algoritmo puro. Quer dizer, nós estamos dependentes sistemicamente. É claro que, e é uma coisa que o senhor tem falado, tá? O Espírito Santo tem dito isso, que durante um tempo, ele mesmo, Deus, está permitindo isso. Mas vai ser... eu sempre falo o seguinte, né? Eu brinco e falo pro pessoal, gente... a gente é da resistência, tipo estilo John Connor. Mas vai chegar um tempo assim que... Hoje não adianta você jogar uma bazuca num pardal, mas vai chegar um tempo que a gente vai ter que ter um posicionamento firme sobre isso daí. Porque tá crescendo e muito. Só que o que é assustador? Por exemplo, se eu acompanho como eu, até 2024, você vai ver Sam Altman, você vai ver Elon Musk, você vai ver Mark Zuckerberg, você vai ver os caras das Big Tech. Precisamos regulamentar a IA. E isso é um ponto que, se eles que são o criador querem fazer domínio, querem regulamentar, é porque... Já viram algo, né? Só que aí chegou um ponto. 2025 silenciou e 2026 vem a fala de Elon Musk que a IA vai superar o homem. Então, não há regulamentação. Eu não sei como é que o senhor enxerga, né? Todos, nós que estudamos, a gente sabe que todos os CEOs das Big Techs têm os bunkers apocalípticos. Todos sabem o que vai acontecer. Então, assim, eu acredito que eles trabalham com a sorte. A gente vai liberando. Se sair do controle, nós temos onde se refugiar. Se der certo, tudo bem. Essa é a ideia, né? Não tem como.
Só que, por exemplo, hoje, isso eu vi hoje, né? A China fez uma operação hacker, eles hackearam as 30 maiores empresas do mundo, contas bancárias, serviço secreto. Eles entraram em tudo. Quem entrou, na realidade, foi a IA. Teve 20% de operação humana e 80% foi a IA. Então, eles só foram dando o comando e a IA... É barra e ferro, literalmente. Aí imagina o seguinte, a IA, na mente vamos supor que a IA seja uma pessoa e tem uma mente. Ela está fazendo um serviço, ela não sabe que está hackeando dados. É um comando ali, né? Então, quer dizer, agora, o medo. Quer dizer, se eles conseguirem entrar nas 30 maiores empresas do mundo, hackear o sistema, pegar código, pegar senha, entrar em coisas que o homem em si, um programador em si, levaria Informações anos. secretas também, né? Em dias ela conseguiu hackear. Imagine quando ela estiver autônoma e querer parar um país, por exemplo. E é interessante Porque isso. a autonomia é dezembro de 2026. Eles vão deixar ela... Eu não sei se o senhor já assistiu aquele filme Exterminador do Futuro Gênesis. Chegou a assistir esse filme? Assista. Porque esse filme, ele é essa narrativa da ascensão da inteligência artificial. E é interessante porque, igual o senhor falou, das fases. No filme, eles vão mostrando as fases da inteligência artificial como se fosse um ser humano. É um bebê, é um adolescente, é um jovem, é um adulto. E no final, quando se torna adulto, é onde que acaba o filme, que é o que eles falam que no entanto que o nome do filme é esse, Exterminador do Futuro Gênesis. Por que Gênesis? É o início da ascensão da inteligência artificial. Então a gente começa a ver. Hoje, eu estava vendo uma pesquisa falando sobre bebê de inteligência artificial, não sei se chegou a ver isso aí. Interessante, eles estão criando tudo. Então a inteligência, dentro desses comandos que têm sido dados, é perigosíssimo. Eu falo o seguinte, a inteligência, ela é similar, tá? Similar, não é que ela tenha isso, mas ela é similar com os 3 maiores atributos divinos, que é onisciência, onipotência e onipresença. Eu concordo. Deixa eu até falar pro pessoal, porque tem gente que a gente fala uma coisa, a pessoa vai e fala outra. Eu não estou falando que ele é onipotente, onipresente e onisciente, mas ela tem... é uma busca para isso. Ela tem dons, vamos colocar assim, poderes de similaridades. Então você pega a onipresença. Hoje, olha só, hackearam 30 maiores empresas do mundo. O tanto de informação. Pastor, você dá um comando hoje, você dá o comando, a inteligência te manda tudo rapidamente. Hoje o chat GPT é literalmente uma inteligência. É muito rápido a informação que chega pra gente. Então, e tá em todo lugar. Você vê que a internet em si, né? Os aplicativos estão em todos os lugares. Então já tá ficando uma coisa mais presencial também, no sentido de lugares. Você pega a onisciência. Olha aí, ó. O tanto de informação. Hoje, eu sempre falo, a gente é hackeado o tempo todo. Hoje, se a sua senha e o seu e-mail do Gmail, se você tem conta bancária, antigamente era muito assim, hoje nem tanto, por causa de celular, hoje o pessoal tem muito mais acesso pelo aplicativo. Mas não sei se o senhor já fez isso igual eu, antigamente a gente acessava por onde? Pela internet, pelo computador. Ali tem... Aí você salvava, às vezes você não salvava, mas você salvava agência e conta corrente. Às vezes tem gente que salva a senha. Senha de Facebook, senha de tal. Todas as suas senhas estavam ali ligadas a um e-mail. Aí eu falo pra você acha que a inteligência não sabe disso? Então, olha o tanto de informações. Isso eu tô falando de coisas simples, Sim, né? Não cortando. Nesse chat das IAs, uma ficou chateada porque o dono chamou de chatbot. Você é um chatbot. Aí o que ela fez? Ela expôs a senha, o número do cartão e a senha do dono. Olha aí, ó. Porque ela ficou chateada, porque existe isso. Né? Que eu sempre falo isso. Se você quiser ver a questão da IA te entregar melhor o conteúdo que você está pedindo para ela, você tem que dar bom dia, muito obrigado, boa tarde, boa noite. Mas sabe por quê? Quanto mais você interage com ela como um ser humano, mais ela te entrega. Porque isso aí
as pessoas têm que entender hoje, eles fizeram algo para que a IA ela sinta e experimente os sentimentos humanos. Porque quando você fala bom dia, você espera o quê? Uma reciprocidade. Então já existe um comando ali, um código para que ela entenda como que é o sentimento humano, a atitude humana, o comportamento humano. E no entanto que hoje tem aplicativos que as pessoas usam justamente para fazer essas consultas, para fazer essa interação com a IA. E o senhor tocou num assunto aí sobre essa questão da onisciência. Sim. Através da IA. Eu vejo o seguinte, primeiro que as pessoas não perceberam, mas o celular é um membro do corpo. É um membro. Se o senhor sair de casa e esquece o celular, você consegue ficar em paz? Hoje é... A vida da pessoa está no celular. Então, ela acorda, pega no celular, dorme, última coisa que pegou foi o celular. Nem a esposa do lado olha para ela, porque o celular já é parte do corpo. Já é parte. Então, veja bem, ela já... celular é de célula, né? Ela já leu todo a tua personalidade, o que você curte, o que você faz. O algoritmo ele já te conhece melhor do que você mesmo. Com certeza. E a gente está dentro do salto quântico agora, que é essa questão do espaço e tempo, né? O computador quântico, tudo quântico. Sim. A velocidade disso é absurda. Então, quer dizer, ela consegue reconhecimento facial, todas digital. As expressões humanas tá conectada à máquina. Todas. E ela já percebe. Então, quer dizer, é aquela questão do próprio Elon Musk, que o fone da Apple, ele consegue ler tuas ondas cerebrais e muitas vezes você está pensando em algo e você abre o iPhone e tá lá o que você estava pensando. Né? Veja, já o cara da Tesla. Máquina, né? Então já é uma máquina de interpretação de pensamentos, sonho. De sonhos também. O Japão, ele lançou aí esse aí é forte, hein? O Japão lançou uma máquina que faz a interpretação, né, do sonho que a pessoa tem em vídeo. Olha só que coisa absurda, né? Imagina, você sonhar... a leitura disso. Você sonhar... E tudo isso também tá ligado ao que o senhor falou, ondas cerebrais. Aí você vai vendo que a IA hoje, ela tem essa onipresença, essa onisciência, essa capacidade de conhecimento. Isso, e eu acredito, o senhor falou daí do mundo quântico, né? Eu acredito piamente que a fase final tá para chegar da IA Suprema. Eu acredito na IA Suprema. Eu acredito que a IA hoje ela tá nessa fase... Eles já divulgaram já isso. Eu acredito que a IA hoje ela tá nesse protótipo de ascensão mesmo. Mas vai chegar o tempo da IA Suprema, que é a IA onde também tudo é automatizado, inclusive os seres humanos, que a IA é a marca. Então esse fator... só que antes de o ser humano ser automatizado, já tem a IA em grande escala, em ascensão. E os seres humanos sendo hackeados no seu próprio andar, falar, agir, pensar e sentir. Né? A automatização, casas automatizadas, corpos automatizados, roupas automatizadas, tudo sendo automatizado. Quer dizer, vamos estar ligados à IA. Vamos estar inseridos. Eu não sei se ano passado teve uma conferência no Vale do Silício com as Big Tech, né? E eles falaram muito do design inteligente. E a gente sabe que essa questão do criacionismo, evolução, veio uma linguagem bonita para o criacionismo, para o design inteligente. É impossível existir tudo que existe sem um design inteligente, que na nossa ótica é Deus. Eles quiseram criar uma linguagem... quer afirmar na realidade e usa outro termo. Né? Só que lá no Vale do Silício, a ideia do design inteligente é a IA. É o Deus. Então, o senhor falou de Nabucodonosor, né? Da estátua do ferro com barro. Eu vejo a última fase, né? Eu vejo a Babel também. Porque o que Nimrod queria era estar em tudo e em todos em um controle absurdo. Se você estudar a história de Nimrod mesmo, as pessoas não podiam estar 60 quilômetros longe da torre. Né? Então é um controle absurdo. As pessoas não podiam ir para longe. Só que veja que Nimrod, Gênesis 11:6 lá, o próprio Deus diz, os homens são um
E tudo que eles intentarem, eles vão conseguir. E agora, veja bem, aonde nós estamos chegando no Deus IA, que é o quê? O globo ocular lá de Israel, um cego voltou a enxergar. Sim. Paralíticos estão andando. Sim. A gente tá vendo, fala, né? Vai ter regeneração, nanorobôs. Rejuvenescimento. Sim. Alongamento da vida. Sim. E a IA estando conectada em tudo. Então, veja bem, novamente nós voltamos para o mesmo caminho. Os homens são um só e tudo que eles intentarem. É aí que eu vejo a proximidade da ira de Deus. Essa é a minha visão. Deus vai intervir trazendo a ira. Apesar que a gente precisa tomar um cuidado imenso nisso, daí eu queria que o senhor, não sei qual é o seu pensamento, você não vê um governo da tecnocracia do anticristo sem a IA. Não, ele é um governo de integração. Né? Ele não, porque a única forma do anticristo ter um domínio global é com a IA. É com a IA. Aí eu falo que é a trindade satânica. Eu uso esse termo, que é anticristo, sistema da besta, inteligência artificial e falso profeta. É o dragão, né? É a trindade aqui agindo em comum acordo para o propósito do dragão. Sim. Então, assim, é o que eu vejo em Apocalipse, nesse cenário aí. Porque o que a gente está vendo, pastor Rogério, é uma... E isso, todo esse sistema tecnológico agora é um desligamento total do que é espiritual. É. Então, a gente vê que as pessoas elas já estão robotizadas. Já estão automatizadas. Por exemplo, o que as pessoas comem, vestem, compram, tudo é induzido por algoritmo. É, programação, né? Então, veja bem, as pessoas já estão caminhando. Outra coisa que eu percebo muito, que quanto mais tecnologia, menos humanidade. Menos abraço, menos afeto, menos eu te amo. Então, quer dizer, a pessoa está sendo desligada do mundo real e ela está sendo levada para o virtual e não está percebendo. Sim. Então, é por isso que todos vão andar numa unidade em torno do governo. Qualquer pessoa que pensar diferente vai ser exterminada. E as pessoas elas não entendem que isso começa aos poucos, né? Eles começaram assim. Você pega, por exemplo, um videogame. Pô, quem não jogou videogame? O Atari. Atari, todo mundo jogou. Era programa puro. Só que é uma programação, inclusive uma programação para o que é hoje o Mark Zuckerberg quer fazer, que é o metaverso. Eles vão devagarzinho, eles têm paciência, trabalhando em cima disso, vão crescendo para virtualizar o ser humano. Você falou em uma coisa que é interessante. E tem um filme que é com o Johnny Depp, o pessoal deve ter assistido aí, chamado Transcendente. O Johnny Depp, ele morre, se torna inteligência artificial, olha só, ele digitaliza a alma dele, que aí é o que a gente chama do projeto Avatar, que sim, dizem que até 2040... Tem séries sobre isso já tem. Capa, alguma tem coisa. Várias. Que dizem que em 2045 o ser humano, a mente dele já pode ser lançada por um outro corpo. Tem uma série também na Amazon Prime que fala explicitamente isso, que é chamada de Upload. Olha o nome da série. Upload. E no final, acho que da segunda, já se torna Download. Então o que a série tá falando? Tá falando o seguinte, ó. Vou digitalizar a sua alma, jogo a tua alma pro mundo virtual, só que depois a tua alma do mundo virtual vai poder voltar para um outro corpo. É assim que eles estão falando. E aí quando você falou da questão de regeneração, de curas e tal, nesse filme, o Johnny Depp, ele digitaliza a alma, ele morre, então ele já digitalizou a alma dele, e aí a alma dele, no caso digitalizada, se torna inteligência artificial que vai crescendo, aumentando o seu nível de conhecimento. E aumenta tanto que as pessoas começam a vir para a base que se encontra, sempre em lugares desérticos, essa coisa. E aí ele começa a curar as pessoas com nanotecnologia. E sabe qual é o nome dessas pessoas no filme? Seres híbridos. Essas pessoas são chamadas... mais seres humanos. Não, elas começam a ser chamadas de seres híbridos. Então, a gente fala isso, parece que é fictício, mas não é. Isso já está acontecendo de alguma forma. Isso está jogado aí.
assistiu aquele filme Avatar? Sim. O Avatar, gente, quem não assistiu, você tem que assistir. Não por causa de uma questão cinematográfica, mas dentro do que a gente está falando aqui, é transhumanismo puro. Porque você pega o rapaz é tetraplégico, ele fica numa cápsula, a mente dele é transferida para um corpo avatariano. Tá, história do primeiro filme é isso. Mente sendo transferida por um corpo avatariano. Só que tem um detalhe, tem lá o ser, que é o ser que eles se conectam e conversam. Esse ser no segundo, acho que é o segundo por terceiro, já vem na forma de uma moça humana. Já transferiu a mente daquele ser para aquela moça. Então eles estão trabalhando num ser assim com transferência de mentes o tempo todo. Só que o vilão morre fisicamente. Mas digitalizaram o quê? A alma dele. Aí no segundo colocam a alma dele num corpo avatariano. E quem tá por trás disso tá tudo ligado também à IA, porque é a IA que dá essa fundamentação. E o senhor falando isso aí, a IA tá ligada a tudo isso, essa questão de curas, de regeneração celular. Eu sempre falo o seguinte, pastor, esse mundo ele é regido pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Tecnologias, aplicativos, tudo que a gente vê sempre é bom. Falar que um celular não é bom, a gente é hipócrita. É maravilhoso. Você poder ligar para uma pessoa, é comunicação. Só que, no final, vai dar pau. Por causa de tudo que a gente está falando. Está criando dependência tecnológica. Hoje as pessoas estão com um problema chamado nomofobia, que é, na realidade, a pessoa... hoje é como se fosse a cocaína tecnológica. Porque a pessoa ela não pode ficar sem um celular, que ela começa a ter ataques de dependência tecnológica. Então nós estamos sendo sistematizados a isso, e o problema tá mais grave, porque hoje uma criança ela fica aí 3 horas na tela, ela já começa a ter problema de mortandade neural. Os neurônios começam a queimar. Quer dizer, a criança começa a ter problemas. E aí a criança tem um problema hoje chamado síndrome de aceleramento, a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, hoje a criança ela não brinca mais. Se deixar, ela fica o dia inteiro no celular, num tablet, num computador. E essa tecnologia que tem a IA por trás está comandando, a gente está sendo o quê? O que o senhor falou, totalmente robotizado. E as crianças hoje, antigamente você pega uma criança e ouvia a voz de Deus. Hoje, para uma criança ouvir a voz de Deus é difícil. Mas ela ouve a voz do ser que ela viu lá. Ela vê vulto. Do vulto. Ela vê outras coisas. Cheia de medo. E a gente sabe, a geração aí de 2010 para frente, quem nasceu de 2010 para cá, é facilmente a gente enxergar essa digitalização da alma. Sim. Que tudo tá dentro da rede. Tudo. E tudo deixa rastro. Então a IA ela vai pegar toda a tua persona, que isso já existe. Existe uma empresa na Metaverso, que é o Oculus. Sim. Que ela ofereceu a imortalidade. Quer dizer, imagine que você tem teu pai e teu pai morreu. Eles oferecem ressuscitar teu pai. É a mesma coisa que o Avatar. Sim. Dentro do Metaverso. Então, é essa série, o Pilote. Então o que acontece? Isso já existe, não é uma coisa que vai existir. Então imagine que você vai pagar para essa empresa, ela vai pegar todo o rastro do teu pai, todas as informações, e ela vai criar o seu pai dentro do Meta. Do Meta. Então você quer passar uma tarde com o teu pai assistindo um filme e conversando com ele. Você vai colocar o óculos, você vai entrar na tua casa virtual. Sim. E você vai conversar com o seu pai, você pode almoçar com o seu pai, você pode passear com o seu pai dentro do metaverso. Então imagine o nível disso daqui a 5 anos. Só que isso aí é hoje. Só que está aumentando. Porque olha só, isso aí é essa parte que o senhor falou. Eles estão pegando rastros. Só que vai entrar agora essa tecnologia avatariana que vai digitalizar diretamente a alma. Só que também tem mais uma outra situação. Por quê? Eu assisti Eu fico vendo o pessoal sempre comenta, pastor, vê isso aqui e tal, nessa parte mais apocalíptica. Eu assisti uma parte de uma série na Amazon chamada Periféricos.
E é interessante. Por quê? Porque na série você vai ver o seguinte. Dão um óculos para a pessoa, que é o que o senhor falou, esse óculos, metaverso. A pessoa coloca e é um jogo. Só que não é um jogo, a gente sabe que não é um jogo, mas é um jogo lá na série. E a pessoa, ela vai para o futuro. O futuro. E no futuro, ela olha o lugar, é incrível. Ela vê anjos caídos assim, literalmente estátuas, né? Monumentos gigantescos. E ela diz assim, nossa, e eu via isso. Poucos habitantes, pouquíssimas pessoas. Eu falei, então, eu acredito que eles estejam criando algo até nessa questão de poder acessar algo a nível de viagem do tempo. Sim, daí através... é o espaço e tempo, que é o quântico. Essa é os viajantes do tempo. Pessoal. Porque existe muita coisa, pessoas. Muitas vezes a gente as pessoas não analisam, não param para refletir sobre muita coisa que, por exemplo, a Bíblia diz, não existe nada novo. Não existe. Debaixo do céu. Debaixo do sol. Aí você tem... sempre a gente vai se voltar às pirâmides do Egito, as pirâmides da Antártida, a pirâmide da Amazônia, a pirâmide Maia. Peru. Então você vê que as pirâmides eram algum tipo de comunicação. Elas não foram colocadas... Demarcadores temporais, né? Aí outra questão, fonte de energia. Que foi aquela questão que acharam lá os cilindros embaixo de uma das pirâmides lá. Aquilo ali é energia pura. Então existia algum tipo de comunicação que foi, na minha visão, diluída pelo dilúvio. Isso é a minha visão, né? Pode ter outras visões. Então, assim, a gente vê que se você analisar hoje a história e você pega a Idade Média, vamos pegar de 1500 para cá, você vê que na ascensão dessa era industrializada que é a nossa, desse movimento todo, a gente não evoluiu, a gente retrocedeu. E aí eu quero explicar isso daqui. Por exemplo, você chega numa Europa da vida onde o Fábio está agora e você vê a arquitetura. Antiga, né? Algumas coisas, né? Mas aí você vê os detalhes no ferro, na pedra. Você vai lá e vê a Pietà de Michelangelo. Você vê veia no mármore. Interessante. Me diz alguém que faça isso hoje. O senhor já viu aquele... É um lugar de Portugal que é uma como se fosse uma cripta, uma igreja, uma coisa de ossos. Sim. De pessoas que morreram. Eu não sei o nome daquele lugar. Também não sei, mas o que acontece? O que eu quero dizer? Daí você olha para a fachada dos prédios, você olha para os desenhos dentro das catedrais. Isso são romanas, mas você vê desenhos com fios de ouro que parece que você está vendo anjos. Você vê a madeira trabalhada. Me diz que se você tem essa arte hoje. Não tem. Você pega a cidade de São Paulo... também tem muito São Paulo. Você pega São Paulo, Rio de Janeiro também, ali o centro do Rio de Janeiro, você vai ver que tem muito esse tipo de arquitetura, né, mais antiga. E quando você olha pro agora, é tudo caixa quadrada. É diferente, mudou. Então, veja bem, e nesse nível que a gente tá, hoje as pessoas acham o feio bonito e o bonito ficou feio. Verdade. É uma programação... Mas o que eu quero dizer? A gente está num nível hoje e a palavra é forte, mas deve ser falada, uma idiotização coletiva que as pessoas não percebem que parece que elas estão sendo sugadas. Mudou tudo, né? Então, o comportamento, quando você olha para o comportamento dessa sociedade hoje, qualquer pessoa, por exemplo, o que a gente está falando aqui por ser muito real, para muita gente é teoria da conspiração. É conspiração. As pessoas, elas preferem rejeitar o que é claro, né? Mas o que é real, elas... o que é mentira, elas... Não, isso aqui que é verdade. Que esses caras estão dizendo, elas não querem refletir sobre essas coisas. Então a gente vê que Deus interviu várias vezes. Só para complementar. Sendo que eles mesmos, como o senhor disse, Elon Musk, o Elon Musk sempre falou, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente pode estar criando um monstro aí. Sim. Sendo que eles mesmos sabem, como o senhor disse, eles têm bunkers subterrâneos, porque eles sabem que pode dar pau, pode dar problema.
Então, assim, só que o povo, eles vivem na caixinha, né? Sim, e aí o que eu quero dizer com isso? Existem muitas coisas hoje, por exemplo, Deus interviu na terra pelo dilúvio, né? Como Deus vai intervir nessa geração Também acredito. pelo Apocalipse. Sim. Porque todas as vezes que o homem quis romper com o céu, Deus interviu. Como trazendo Deus a sua interviu na Torre de Babel. como dispersando Também. a população. Sim. Por quê? Porque o homem ele cria mecanismos e ideias. Aí entra uma grande sacada, né? O diabo não tem o poder de criar. Agora, como o homem tem Deus nele e o espírito de vida vem de Deus, o diabo se utiliza de algo que foi Deus que colocou no homem para o benefício próprio. Você está entendendo? Entendi. Para ele materializar Na a libertação, maldade. na libertação eu chamo isso de demônios recrutadores. O inimigo pega o dom que a pessoa carrega, o dom que vem de Deus Sim. para utilizar para ele. E isso desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então, toda essa criação de presciência, de onisciência, de onipotência, porque se a autonomia da IA vai dar a onipotência dela Onipotência. de poder acabar com o país. E a onipotência, que a gente falou, onisciência e onipotência, está muito ligada ao fator tecnológico, gente. Hoje tem que ter a tecnologia satelital. Uns tempos atrás, aí na Jordânia, aí caiu fogo do céu. Você pega aquela ilha lá, o Havaí, que o pessoal, muitos falando, mas começou a cair fogo dos céus. É tecnologia. O anticristo, o falso profeta, a Bíblia diz que eles fazem milagres, sinais. Para mim, são esses poderes tecnológicos. E tem um... Eu gosto de citar filmes que eu acho que fica até, às vezes, para as pessoas entender que às vezes a gente fala biblicamente e a pessoa não entende. Quando você cita um filme, a pessoa ela começa... Tem um filme que é com Gerard Buck, o que fez o 300, mas ele se chama Planeta em Fúria. Que eles vão falar da tecnologia HAARP. Mas o HAARP, ele cria o HAARP como se fosse uma teia de aranha em cima do planeta. Só que hackearam e aí começa a gerar um problema. E ali a gente vê como que vai afetando, porque é uma tecnologia que gera tsunamis, gera gelo, gera fogo, um monte de coisa. E eu acredito sim que o anticristo, o falso profeta, através da inteligência artificial, vai ter poderes tecnológicos aí ao seu dispor. E não é qualquer poder. E já existe na realidade. Já existe. A capela lá é Capela Isso. dos Ossos de Évora, Portugal. Isso, Évora. Então, veja, esses eu estava vendo uma chuva artificial da China. A China tem que fazer um podcast só sobre a China, que tanta coisa... Agora, veja bem, a China, ela criou 1 quilo de um produto. Gerou 38 piscina olímpica de água. 1 quilo. E a nuvem, ela jogou, né? No ar, né? Como é que é o nome disso? Que é aquela... Ele joga o produto nas nuvens. Tem um produto... É muito usado no agro aqui no Brasil também. A nuvem... Não é o Chantreus, não, né? Não. Não é... Ah, tá. Não. Aí ficou 3 quilômetros de altura a nuvem. Grande. Que gerou 38 piscinas olímpicas de água. Isso é uma arma. É uma arma. Agora imagine... Não parece, mas é. Aí, imagine você lançando 10 quilos. É. Imagine você lançando 20 quilos. Você destrói um país. Você tá entendendo? Aí a gente tem... nucleação. O nome disso no agro aqui no Brasil é nucleação. Que os agricultores no Brasil usam. Por exemplo, a lavoura precisa de chuva e não vai ter chuva, eles jogam o produto na atmosfera e chove. Sim. Em cima da lavoura. As pessoas não param para imaginar que se usar isso 10 vezes, 15 vezes, o mesmo produto pode causar uma catástrofe. E é uma manipulação climática isso aí, né? Nucleação de nuvens. E é uma manipulação climática. Sim. Gente, tudo que manipula tá mexendo com um sistema natural da criação divina. Uma hora vai dar problemas. E quando a gente entra nesse assunto, por exemplo, a gente vê uma sociedade híbrida sendo modificada. Aí, eu não sei como é que o senhor analisou
a questão da mudança comportamental alimentar dos americanos. Eita. Que veio uma dieta nova agora, né? Aí eles exterminaram refrigerante, hambúrguer. Agora vai vir nas embalagens, por exemplo, embalagem do Doritos vai vir escrito nos Estados Unidos, não é produto para humanos. Então eles vão mudar, né? A gente já tem aquele rótulo preto, alto em sódio, alto em açúcar, agora eles vão colocar também alguns produtos não é produzido para humanos. Tipo assim, se você quiser comer, você sabe que você está comendo veneno. Só que a sociedade híbrida, daí você vê que o mesmo... É isso que as pessoas não enxergam. Daí foi lá o Kennedy, fizeram uma política. Por quê? Se você cuidar da tua saúde, você não vai depender de hospital. Né? Veio a caneta emagrecedora. Quebra todo um sistema, né? Então, veja bem, mas quando você vai ver quem é que está distribuindo a caneta emagrecedora, a alimentação saudável e a alimentação ruim, sai tudo da mesma corporação. Aí eu falo que é os dois lados da mesma moeda, né? Mas, por exemplo, você pega na Suíça, tem um amigo meu que mora lá, e ele falou o seguinte, olha aqui, a Suíça, ela informa os moradores suíços de quais os alimentos que eles não podem comer. Olha só, o alimento suíço é um alimento saudável. Para imigrantes, é um outro alimento. É veneno. É veneno. Então você vai vendo essa distinção alimentar. Eu tenho uma vertente que eu digo o seguinte. Alguns alimentos hoje, inclusive... Não me cortando, só segura isso aí. Mas só para vocês entenderem que a sociedade híbrida, ela está sendo programada até dentro do que a gente come e bebe. Sim, agora sim. Então, eu acredito, dentro do que o senhor está falando aí, que tudo é uma preparação. Inclusive, estamos sendo preparados a nível alimentar para que haja uma espécie do que eu chamo aí de adequação genética para a gente receber as pessoas, receberem a marca da besta. É como se um médico... É como se um médico falasse assim, olha, para você fazer essa cirurgia, você precisa fazer esse tipo de dieta aqui. Só que é claro que eles não falam isso para a humanidade. Eles estão... É um sistema e as pessoas estão sendo conduzidas a isso. Aí, essa questão de sociedade híbrida que o senhor está falando, complicado, porque hoje você vai ver tudo, muitos alimentos são híbridos já, né? Então, essa é a questão. Você pega aí hoje pacu, hoje tem o pacu com... Eles misturaram o pacu com tilápia. Olha que absurdo. Eu não sei nem o termo agora, é patilápia. Eles estão misturando tambaqui com tambacu, eles estão misturando tudo. Que a gente sabe que também faz parte lá do que Jesus falou do G de Noé. Já tem lá em Gênesis 6 toda essa questão de misturação que houve, genética, corrupção. E a IA também está por trás de tudo isso aí, dentro de uma tecnologia alimentar, uma tecnologia genética. Eles estão trabalhando. Eu já falei aqui, inclusive, no Eu Acredito, sobre o Chester. Pô, quem que nunca comeu Chester? Chega no Natal, todo mundo come o frango. Aí eu sempre falei, pessoal, vocês já viram o frango vivo? Eu nunca vi. O senhor já viu? Nunca vi. Porque não existe. O Chester ele é uma combinação, não é só o Chester, tem mais 4 junto. É uma combinação de 11 espécies de aves. Quer dizer, ele é uma edição genética híbrida. Aí você pega, você vai ver nos alimentos hoje, muitos alimentos híbridos. Hoje tem alimento aí que não é só híbrido, ele é híbrido e transgênico. Aí já juntou outra situação. Tem alimento que ele é híbrido, tem alimento que ele é híbrido e transgênico. Porque ele foi também editado geneticamente, mutacionado. Aí é o que foi falado. Você não é alimento para humanos. Literalmente não é. Só quer ver um exemplo? Tudo que Deus fez com o alimento, existe o alimento vivo e o alimento morto. O que é o alimento vivo? Você chupa a melancia, sai a semente. Você planta, nasce. Mexerica, laranja, tomate. Alimento vivo, ele tem semente
Você planta, ele nasce de novo. O morto não. Eu quero desafiar o pessoal que está assistindo a gente aí, que eu nem tô sem celular aqui, tá sem nada. Mas você que tá aí, planta presunto para ver se nasce. Planta mussarela. Planta salamim, que é uma delícia, mas planta. Não vai nascer. Porque a gente fala o seguinte, esse é um alimento que foi, na realidade, industrializado. Sim. E eles estão, sim, fazendo determinados... O Bill Gates já tem hambúrgueres... Pesquisa aí, gente. De fezes. Já tem carne artificial. Isso não é um alimento humano. Para mim, isso não é um alimento humano, gente. Agora, imagine, eles sempre vêm com aquela ideia, não é porque o mundo, os habitantes da Terra estão crescendo, vai faltar alimento. Queridos, não vai faltar alimento. É quando a gente analisa essa questão, por exemplo, eu vi agora glifosato, que é uma pesquisa de 30 anos atrás, liberou, que era a Monsanto, né? A jogar glifosato no Essa no aí é complicada, hein? Aí hoje é a Bayer. Aí a mesma revista científica que fez a publicação, ela tirou todos os artigos do glifosato da matéria. Por quê? Porque é altamente prejudicial ao homem. Maior consumidor de glifosato do mundo é o Brasil. Maior, aonde vem o alimento, onde mais se utiliza glifosato no Brasil? Na soja, no milho, no algodão, que está nos 3 primeiros. Né? Soja transgênico, milho transgênico. E aí as pessoas, elas precisam entender que tudo que foi modificado, existe um propósito no corpo humano. Na realidade, a gente é o rato do laboratório. Com certeza. Então a gente vê que nem o senhor acabou de falar, na Suíça o cidadão ele sabe o cardápio que ele pode comer e a comida que não é para humanos. Então quer dizer, é um país de primeiro mundo, a qualidade de vida é altíssima e é como que os imigrantes que comam esse lixo, nós não vamos comer isso. E só um adendo que o senhor está falando aqui, E outra coisa, é porque a gente também é informado assim hoje. Eu acredito que nós estamos comendo muito. Aí, o senhor tocou... vamos falar desse assunto? É porque nos ensinado atrás, a nível nutricional, você tem que fazer isso, é proteína e tal. 3 horas. Entendeu? Existe uma programação em cima disso. Alimentar. Porque antigamente as pessoas não sentiam tanto. E faz parte, inclusive, de uma agenda Illuminati também aí. Consumista. Consumista e modificação. Por exemplo, as pessoas eram mais altas, né? As pessoas, a década de 60, você tinha obesidade? Não tinha. Então, veja que tudo isso vem com a industrialização do alimento, gerou um monte de enfermidades. Então, eu sempre costumo dizer, pastor Rogério, que a indústria que nos adoece é a mesma que oferece a cura. Verdade. Então, a indústria da alimentação e a indústria farmacêutica é a mesma empresa hoje, que é a Bayer. Só com braços diferentes, primeiro ela te intoxica, depois ela te cura. Essa é a ideia. Só que... E não cura, hein? Remedia. A genética humana... Porque remédio não cura, ele remedia. E outra coisa, né? Essa questão hoje, por exemplo, um médico, ele jamais vai poder, você tá com dor de estômago, mandar você tomar boldo. Não vai. Ele tem que te mandar tomar um remédio. Eu estava estudando isso ontem. Alimentos que são remédios. E aí, se você for para os nossos avós lá, eles não tomavam remédio, mas tomavam chá. E o chá curava. E por que hoje as pessoas não tomam? É porque não é cientificamente comprovado. Mas quem que disse para você que algo que vem há milênios, tem chá por aí, que vem há milênios gerando cura, e por que hoje não pode? Porque a indústria farmacêutica... Precisamos ir para a roça, pastor. Tem que ir lá para o Amazonas. Olha só, existe uma diferença de você viver na zona rural e na zona urbana. A gente estava falando de Nimrod, né? Do controle. Você vê que depois de Caim lança-se a primeira cidade. Cidade, se você for ver a cidade mesmo, hoje, ela é para controle de massa. Esses apartamentos, esses prédios, quem que escapa de um negócio desse? Numa crise, sei lá, num tsunami, num terremoto, ninguém... É uma coisa bem de controle. Aí você pega, na roça, a vovó não tinha soja, não tinha óleo transgênico,
era comida na hora, alimento fresco, era totalmente diferente. Você não vê o povo ir para o médico, via sem. Existe um termo chamado zonas azuis. O que é os zonas azuis? Eu estava estudando esses dias. É os lugares em que as pessoas mais vivem no mundo. São vários lugares. Um é no Japão, no Brasil não tem, que foi, na realidade, notificado. Mas existem alguns lugares que eu estava pesquisando, que eles dizem que o Brasil ele pode se chegar assim por causa do estudo centenário. Mas você pega os adventistas lá nos Estados Unidos, tem um local dos Estados Unidos que eles vivem muito por causa da regra alimentar que eles possuem. E qual que é o alimento? Chá, exercício físico. Eles comem muita verdura, salada. Quer dizer, o alimento deles é totalmente diferente. É regrado. É regrado. E é um alimento que também eles trabalham com 80% só. Por exemplo, você tem um prato, você não come o 100% daquele prato, você come 80%. Aí eles dizem o seguinte, os 20% é para você, a sua mente entender que você precisa ter um limite. E aí o teu cérebro ele vai entender o seguinte, eu preciso parar aqui, já estou saciado. E aí é complicado, porque hoje se deixar a gente come. E outra, hoje tem muito aditivo químico nas comidas, isso que tá pegando. Isso é viciante e aí gera o que? Obesidade, gera outros fatores sexuais. Isso que é uma modificação genética. Modificação genética. A sexualidade das pessoas estão sendo alterada. Tem um médico, uns tempos atrás, que falou isso na televisão. Daqui um tempo, os jovens, não as crianças, daqui, tipo, com 15 para 20 anos, não vão saber mais qual é o seu sexo. Se é homem ou mulher. Que hoje a gente chama que é androginia, né? Seria mais o andrógeno. Por causa de alimentação. Modificação genética. Modificação genética. Então, existe muita coisa em torno disso, né? E tudo isso está ligado ao quê? À tecnologia. Tecnologia. Então, veja que é tudo uma preparação. Pastor, né? E a gente estava falando lá uma questão até de um lugar aí que o senhor faz trabalho, principalmente de metais preciosos. Em estudos foi detectado que uma das coisas que faz a célula se abrir para mutação genética é o ouro. Por que você acha que é uma busca pelo ouro tão veemente nas nações? Agora está corrida mesmo. Um dos países que mais faz mutação genética é o Reino Unido. É um dos países. E detalhe, sabe que eles têm lá duas coisas relacionadas ao nosso Senhor. Eles têm a pedra, depois fazem estudos aí, a pedra em que Jesus foi chicoteado, como se fosse aquele pelourinho, e eles têm um manto. Por que eles pegaram? Para tentar conseguir ainda um resíduo genético para poder fazer um experimento genético e de um clone, algo do tipo. O mundo hoje ele é altamente genético. Você vai ver o Japão agora, eles estão fazendo... Já fizeram, né, gente? Seres híbridos, homem, macaco, tá aí na internet, não sou eu que estou falando. Porque a gente fala essas coisas, o pessoal fala, meu Deus, onde você tira esses negócios? Tá tudo aí, é que o pessoal, eu sempre falo o seguinte, o pessoal parece ter uma escama nos olhos e não quer ver. É a Matrix mental, né? Tá naquela prisão. Cada um tá fechado no seu mundinho, um curtindo futebol, é isso aí, é o controle. E não consegue, né? O algoritmo, ele prende a pessoa naquilo que ela gosta e ela não consegue enxergar nada fora daquela bolha. E é outra coisa altamente perigosa, né? A pessoa tá fechada dentro de uma bolha e ela não consegue ver nada fora daquilo. Só que daí, esses dias veio um pensamento na minha mente e... Eu sei que o senhor, não sei se o senhor vai pensar como eu, mas ano passado saiu a questão do consumo de água da IA, que é absurdo, né? Cada vídeo que o ChatGPT faz lá consome uma quantidade de água. Então, tudo que se faz e se produz, que vem os data centers, que consome muita água, tem um lugar nos Estados Unidos lá que o Mark Zuckerberg criou um data center e tá todo mundo sem água na cidade, porque a IA está consumindo toda a água que era para distribuir para a cidade, está indo para
para o data center. Aí você vê a guerra de Donald Trump, porque ele quer a América, porque ele quer a Groenlândia, porque ele quer o Canadá. Ele quer o recurso. Recurso Então, veja natural. bem, aí quando você vai para o recurso, quem vai se utilizar desse recurso é IA. Então, veja bem, eles estão... imagine que você tem alguém com muita fome, que precisa se criar mais data center, que ela vai comendo. Então, veja bem, quem digere alimento, porque água é comida. Água é comida. As riquezas do solo... E vai faltar, hein? É aí que tá. No futuro, Vai faltar. a ideia é... A gente não vai parar a IA e eles vão racionar água para os humanos para manter a IA viva. Tem um texto apologético que vai falar isso. Morte por falta de água, por abrasamento e por fome. Vai faltar água Apocalipse potável. 6:8. Vai faltar água potável. E aí você vê o seguinte. A IA, ela tá sugando A água do planeta. recursos para ela existir. É como se o homem já tivesse totalmente dependente e trabalhando para que ela venha subsistir sobre a raça humana. Então, Rapaz, você tá falando já me veio... É assim... Já veio outro filme, vai lá. Não, é porque assim, eu falo muito de Existe a mensagem preditiva mesmo, né? e também, só que aí você tá falando aí, já veio uma coisa muito mais pra mim assim, na área da libertação, da batalha espiritual. Por quê? Eu sempre ensino muito sobre o profeta Elias. O que ele fez, eu falo que ele fez um harp profético, né? Ele fez um controle climático ali, porque ele entendia como que era o mundo espiritual da coisa. Você está falando de inteligência artificial, que consome o nosso alimento, a nossa água. Aí quando você começa a estudar água, você vai ver que biblicamente já existe água antes da fundação, porque a água é anterior. O Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. É um primeiro elemento que a Bíblia vai falar. Quando a gente fala de portais, geralmente os lugares que tem mais portais, e os portais são muito caracterizados até nos filmes, tem água. Pode perceber. Nas grandes cidades, né, sempre tem aquela esplanada também de água. E aí, é interessante, porque eu acredito aí que até isso, quando eles alimentam, eu acredito que muitos portais também são abertos, até para que venha esse tipo de entendimento. Você pega, por exemplo, Elias. Elias sabia disso. O que ele fala? Não vai chover durante 3 anos e meio. Ele cortou esse portal, ele fechou. Quando ele está lá no Monte Carmelo, tá lá os profetas de Baal, não é isso? De Acerate, são 850 profetas. Olha só, o que abre portal? Um deles, derramamento de sangue. Eles começam a se cortar, se mutilar, não acontece nada. Tipo, não desce. Por quê? Porque tinha cortado o que mais abria isso, esse portal. Que hoje a gente poderia falar ser o portal tecnológico nesse cenário. Não desce. Aí ele brinca. Se fosse hoje, ia sair em rede nacional. Profeta brinca com feiticeiro, não sei o quê. Tá. Ele fala pro moço, vai lá, desce o monte e pega o pouco de água que tem. Olha só. Ele pega, ele faz um que a gente falou, você falou das pirâmides, que tinha as colunatas, né? Que eu falo que é o ponto de contato. Faz um altar, 2,88 metros de altura, 12 camadas, representando as 12 tribos de Israel. Faz um rego e ele coloca aquela água. Só que tem um detalhe, quando ele faz aquilo, abre um portal para o sagrado, para o divino. O que Deus fez? Desceu fogo. Claro, fogo ali, querido, é raio. Quando cai um raio, o que acontece? Pega fogo. Lambeu tudo. Aí você falando da IA, eu falei assim, meu Deus, que interessante. Porque você vê, a própria IA, para ela subsistir, ela depende de água. Ou seja, ela depende de um dos maiores elementos que o ser humano precisa até para ele, para o corpo. Né? 70% do nosso corpo é água. O planeta é água. O planeta é 70% de água. Quer dizer, tem algo aí também. Tem um fator não só tecnológico, mas eu acredito até nesse fator da natureza, mas também espiritual. E eu acredito, pelo cenário que a gente está vendo, a Bíblia fala que vai faltar água. Com essa ascensão, inclusive, aí da IA,
pode ser que ela que esteja até por trás disso, por causa de utilizar desse recurso natural que a gente precisa, né? E vai faltar água, gente. Já tá faltando, né? Antigamente você não ouvia falar de racionamento de água, não sei aqui. Mas lá em Guarulhos, lá ainda tem. São Paulo sofre muito, né? Sofre muito. A crise hídrica, ela vai chegar a 80 nações até 2030. Vai faltar água, né? Eu pregava em 2010, pastor Rogério, que a água ia para a Bolsa de Valores, que seria vendido como commodities, como petróleo e tal. Em 2022, a água foi para a Bolsa de Valores. As maiores reservas de água doce do Brasil pertencem à Coca-Cola e à Nestlé. Eita. Que está no Mato Grosso e Floresta Amazônica. Quando você vê quem é o dono daquele local onde existe, né? Mato Grosso e Amazonas? Principalmente Amazonas. Mas a gente tem um aquífero que fala, né? Que vem aqui do Rio Grande do Sul e ele sobe até... E as fazendas ali no subsolo, não é? No Amazonas ali, você pega aquelas fazendas gigantes, você só vê água por dentro ali, tem água para todo lugar, né? Então, imagine que a gente está vendo agora por exemplo, como existe dono dessa água, as pessoas vão ter que pagar caro para beber dessa Olha água. só, o senhor tá falando aí, eu falei pro senhor lá que eu fui no Mato Grosso, aí o irmão lá, ele tem, né, que a gente falou fazenda, e ele tava contando isso pra mim, que no sítio dele de Mato Grosso, ele abriu um poço. Olha só, gente, presta atenção. Talvez tem muita gente que vai entender aqui que já vive isso. Ele abriu um poço, só que aí chegou uma multinha pra ele, 50 mil reais. Ele abriu um poço no sítio dele. Sim. E chegou uma multa de 50 mil reais. Aí ele falou, mas como assim? Foi ver e falou assim, não, mas você não pode abrir um poço no seu sítio. Eu falei, como assim? Meu sítio? Não, você tem que pagar pra gente. Tem uma taxa anual ou mensal de um valor, acho que ele pagou 3 mil, para que ele possa usufruir da água da terra dele. Da terra dele. Então, olha só, até o controle da água já está sendo feito. Eu estava na praia no final do ano com a minha família, e aí a gente estava num apartamento que é de frente, é a beira-mar. E aí a moça, o rapaz, né, o filho da dona, falou assim, pastor, você sabia que a gente paga uma taxa aqui pra gente poder ter o apartamento à beira-mar? Você não é dono de nada, na realidade, né? A gente não é dono de nada. Tudo você paga. Quer dizer, a gente tem, mas não tem. Você tem que pagar tudo. A lei do Brasil é o seguinte, se você achar uma mina de ouro lá dentro do terreno, pertence ao Estado. Você não é dono. Você não é dono. Por lei, eles já se precaveram, né, por ter muita riqueza no solo, que você não pode usufruir daquilo dali. Já pensou? Já é do Estado. Como que pode? É um absurdo. Agora, veja bem, as pessoas... A gente vê que esse controle da IA é um absurdo. Eu acho que a autonomia da IA assombra todo mundo. E isso que a gente tá falando aqui, você tá falando... A gente tava de terra. O Elon Musk, por causa dessa questão, eu tava lá, Mato Grosso, Amazonas também deve ter a Starlink. Sim. Não sei se o senhor viu aí, mas eu acredito que já mapeou o mundo com esse negócio. Então, vamos... E aí entra a IA. O que acontece? Eu tive esses dias num camarada no Espírito Santo, tem um nome, agremissor. É um negócio de uma terra lá. Então, o que o agremissor me falou? O agremissor é aquele que ele vai na terra, por exemplo, você recebeu uma herança lá, 1 hectare de terra, ele vai dividir a terra e vai te dar a porção de cada irmão lá. Vamos supor que você tem 3 irmãos, ele vai por cima e divide em partes iguais. Aí ele me falou da lei agora. Olha a lei no Brasil. E Minas Gerais, Espírito Santo, em vários estados está funcionando. Que é o seguinte. Se você roçou teu terreno, você faz um monte lá e bota fogo. Eles vão vir via satélite, vão tirar uma foto do incêndio e vão mandar uma multa para sua casa. Você colocou uma máquina para abrir uma rua dentro da tua terra. A terra é tua, a propriedade é tua. O maquinista precisa ter um documento e precisa ter a autorização da prefeitura para fazer aquilo dali. Então, se eles pegar uma máquina trabalhando dentro da tua terra, eles vão tirar a foto via satélite, vão enviar para a prefeitura. Se não houve o pedido, você vai ser multado.
Isso Tudo controle. isso daqui, a gente chegou num nível. Daí, isso é só via satélite. É, Então, olha o mapeamento que a gente tem. tem. Então, imagine, tem um monte de gente, eu vou fugir pro meio do mato. Faz um incêndio lá. Você é encontrado na hora. Então, assim, hoje, essa questão do mapeamento, por exemplo, da Amazonas. Como eu tô no Amazonas desde 2022, não tinha internet. Tinha, mas era muito lenta. Devia ser galera. muito... Não ia áudio, foto, vídeo, nada. Agora tá lá Starlink. Starlink. Todo mundo maravilhado, internet rápida, todo mundo usando internet. Mas ninguém percebe que o mapeou. Vai lá e derruba a árvore, faz qualquer coisa que gere um estrago. Eles vão te encontrar. Ou seja, é onde que eu falo o seguinte, que cada dia mais está crescendo a regência do anticristo, do espírito dele, através da IA, desse mapeamento. As pessoas, sim, elas estão tendo contato com coisas que elas nunca tiveram. Às vezes você vê vídeos na internet aí, o pessoal que tá assistindo, daquela senhorinha, né, da roça, aí os filhos brincando com ela. Quer dizer, a pessoa nunca teve contato com aquilo, zap, a mulher falando. Só que hoje as pessoas estão tendo esse contato e que vai gerar, na realidade, também, aos poucos, essa dependência. Eu acredito que essa próxima geração que entra aí, ela vai ser muito mais dominada ainda. Mais controlada. Eu acredito que esse ano que entra agora, essa questão tecnológica da IA vai crescer mais ainda, muito. Esse ano aqui vai ser mais domínio, mais dependência. Né? Mais dependência. Pastor Zé, vamos tratar... Eu quero tratar 2 assuntos aqui, que a gente tem horário para terminar. O senhor sabe, o Donald Trump autorizou, né? Eu acho que foi ontem ou... Eu sei que ele autorizou agora a liberação dos arquivos Alien dos Estados Unidos. Diz que Marco Rubio, com 33 agentes, né? Aí tem agente do Serviço Secreto, Pentágono. Tem um senador doido lá nos Estados Unidos que quer revelar tudo que existe na Área 51. E assim, cada um tem uma visão, né, sobre isso. Só que eu acredito, isso é a minha visão, Deus, você pode colocar a sua visão, não tem problema nenhum em pensar diferente, né? Que a gente está preparado para o engano. Então, assim, o preparado para o engano é holografia, tecnologia reversa e... Holografia, projeto Blue Bang? Sim, holografia, tecnologia reversa, que a gente já tem as aeronaves com tecnologia reversa que são semelhantes a disco voador. Tecnologia reversa para mim é tecnologia dos anjos caídos. Mas deixa eu concluir. Eu acredito que diante do nível de como isso vai ser passado, porque existe muita imagem, é a mesma coisa, depois a gente vai tratar do Epstein lá, né? Do caso do Epstein. Uhum. Então, veja bem, eu acredito que isso vai fazer muita gente apostatar e abandonar a fé, porque eles vão falar tanto de tecnologia e vida não humana para essa geração. O que o senhor acha? Isso é a minha visão. A IA, ela já preparou a mente da população para aderir isso com mais facilidade. Da questão de alienígenas. Sim. Isso. Ou você acredita que existe alienígena? Não, eu acredito que existe alienígenas, mas não do jeito que a NASA fala. Sim. Que a NASA, o alienígena delas é aquele zoiudo, né? Parece um sapo humanoide. Aqueles ali são outros. Agora, quando a gente fala de alienígenas, eu até já mostrei aqui, biblicamente, Mateus 4, Lucas 4, o diabo é um alienígena. Porque não é dessa dimensão. Então, é que o problema é que a gente... do céu, né? Não é daqui dessa dimensão. Quando eu falo do pastor Carlos Cardoso, eu estou falando de um terráqueo que tem um local de moradia, tem uma estadia aqui na Terra. Nosso corpo, 16 elementos químicos que contém na Terra, contém nosso corpo. Então nós viemos do barro. E para o barro teremos que voltar, não cremação em servos. Então, nós somos terráqueos. Agora, quando você fala de alienígenas, são seres de outras dimensões. Só que aí vem todo um cenário para bagunçar, igual o senhor falou, eu concordo, com a mente das pessoas. Por quê? Para mim, essas espaçonaves, do jeito que falado, não existe esse negócio.
essa tecnologia reversa existe, mas não no sentido, né, de ser algo alienígena. Eu acredito, se o senhor falar assim para mim, pastor, você acredita em OVNI? Eu acredito, mas não do jeito que é falado. Eu acredito que tem uns seres angelicais, existe uma classe chamada em língua hebraica de ofanins, que elas parecem, né? Elas parecem aquele... Já vi. Ela parece uma aliança dentro de outra aliança, dentro de outra aliança, e são seres rápidos. Mas aí seria um ser divino. Agora, olha só, se a gente for falar de alienígenas dentro do que a NASA fala, eu não concordo com nada que a NASA fala, que só fala muita besteira. Agora, eu creio assim, que alienígenas são anjos, porque não são dessa dimensão. E a gente recebe visitação de anjos. O inimigo muitas vezes vem também aqui com seus anjos. Você vai ver que no Rio Eufrates tem 4 que estão presos lá. Agora, o restante, eu entendo assim, Deus já tinha falado disso ano passado, que ia ter muito, o ano passado, essa questão de... alienígena, invasão alienígena, isso é tudo para mim desfoque. Sim, é para tirar a humanidade do foco do que realmente está acontecendo. E na minha visão também é uma mensagem que vem para eliminar totalmente Deus da história. Sim, né? Entendeu? Porque, a gente vê que eles estão criando meios para desfocar o eterno. Sim. Essa é a questão. Mas a gente já está numa sociedade mística, né? Mística. Você vê que as pessoas acreditam em tudo, né? E é verdade. Ou os seres humanos também estão se transformando em animais. Né? Você vê que tem seres humanos se comportando como animais, se identificando como animais. Então, é aí que eu digo que a civilização, em vez de ela progredir, ela está regredindo. Ela não tem mais linha de raciocínio, de pensar, de raciocinar, de analisar as coisas de uma forma diferente de como está sendo colocada, né? Por exemplo, tem gente que acha que nós é uma conversa de 2 loucos aqui. Por quê? Porque a gente pensa diferente. Com certeza. Então, existe uma classe, a gente fala do efeito manada. Tá todo mundo pensando igual, você pensa diferente, você vai ser atacado. Então, as pessoas não gostam de raciocinar que existe, né? A gente sabe que existe coisas sendo programadas para tirar totalmente Deus da história. E eu acredito que essa cartada agora, se for divulgado imagens e dizer que há tecnologia não humana e também seres não humanos entre nós, vai criar um impacto muito grande. Por quê? As pessoas hoje estão vendo um vídeo da IA, por exemplo. É IA. Tem coisas que são criadas pela IA e a pessoa acha que é verdade. Hoje nem aí. As pessoas não conseguem mais discernir. Já foi colocado uma foto feita pela IA e uma foto tirada por uma pessoa humana e que colocou para a IA discernir, a IA errou. A IA não conseguiu discernir qual era a foto que a própria IA fez, de tão realista que estava. Então imagine que as pessoas já estão num nível de engano tão absurdo que hoje você recebe uma informação. Você automaticamente tem que fazer vários questionamentos sobre a informação para ver se é real ou mentira. Você vai buscar a fonte, da onde veio para você publicar aquela informação ou falar aquela informação. Sim. Porque agora imagine, a mente das pessoas elas já estão no engano. Então, automaticamente, se vier uma informação dessa, muita gente vai acreditar. Como eu disse, é que quando eles falam de alienígenas, é tipo assim, né? É como se fosse um monstro, né? Aquele ser. E aí eu acredito que isso realmente é o engano que a gente chama de engano alien. Agora, eu acredito em alienígena que são anjos. Anjos são de outra dimensão, não é daqui, visitam aqui. A gente também é alienígena, também não somos daqui. Não somos forasteiros. Verdade. Porque mas vai falar isso, tem gente que é tudo que pertence ao céu, verdade. Né? Somos forasteiros aqui nessa terra, não somos daqui. Agora, fomos inseridos aqui biologicamente, imprimidos com a fisiologia dessa terra, e nós somos igual à terra. Incrível. A terra tem as mesmas similaridades que a gente tem as mesmas similaridades que a terra. Nós somos, eu falo que é o efeito simbiose.
Então, 70% água, a terra tem, a gente também tem. E é incrível isso, né? Você pega a terra tem elementos químicos, o ser humano também tem elementos químicos. Então a gente está ligado à terra e a terra está ligado a nós, inclusive quimicamente. Agora, esses seres são seres de outras dimensões que são anjos. Tem muitas dimensões espirituais também e esses seres vêm, vão. Agora, esses que a NASA fala, eu acredito que é engano. Por quê? Porque, na realidade, numa guerra, o que faz um exército vencer uma guerra hoje? A distração. Que hoje está muito ligado ao entretenimento. A mídia. Hoje a mídia é para distrair o povo. Redes sociais também. Porque é muita informação também nas redes sociais. Sim. E as pessoas acabam sendo distraídas. Então hoje essa distração é uma das maiores armas de guerra que o inimigo encontrou para as pessoas não conseguirem entender de fato o que está acontecendo no mundo. Então está acontecendo um monte de coisa, mas eles já jogam, a mídia já coloca um caso. Ai, tal coisa aconteceu com fulano, como se não acontecesse mais ninguém no planeta. Claro, a gente sabe, às vezes é uma questão grave, a gente entende. Mas a gente vê que é uma distração dentro daquilo que está acontecendo de fato na nação, no mundo. E a NASA, eu sempre falo isso, né? A NASA ela tem muitos segredos nisso daí, no sentido, esconde muita coisa, é enganosa. E o Trump, como outros, eu falo que é manobra, né? É muitas manobras que eles estão fazendo para poder, é igual o senhor falou, tem muitas coisas envolvidas. Tem um filme que eu assisti uma vez com o Antônio Bandeiras que ele fala sobre o corpo de Jesus. O corpo, acho que é o corpo. Se achasse o corpo de Jesus, uma coisa assim, ia mudar a história do catolicismo, pensa. Mas acharam o corpo, como que é assim? De que Jesus não ressuscitou. E então mudaria algo. E eu acredito que essa questão de alien, do jeito que eles pregam aí, do jeito que eles falam, é totalmente enganoso nesse sentido. É programado justamente porque você vai ver isso nas cartas, né? Nas cartas dos Illuminati tem isso aí. Que é uma programação preditiva. Ah, mas lá aconteceu muita coisa. É verdade, vai acontecer muita coisa. Mas a gente sabe, é uma agenda. Existe uma agenda a ser seguida. E essa agenda é para a chegada do anticristo. A gente tem, antes de... Vamos pular para outro assunto. Agora só essa questão, por exemplo, quando a gente fala de Illuminatis, né? A minha visão sobre isso, porque a agenda vem desde 1700, né? Faz tempo, hein? E alguns puxam lá de Edom, né? Então, veja, que é uma linhagem de demônios que vem trabalhando com eu acredito que essa agenda é milenar. Ela é milenar. Então, veja, essa ideia de Edom, ela é muito forte, porque ela vem acompanhando que os edonitas, eles se converteram no período interbíblico, que foi proselitismo. Os judeus pregaram para eles se converteram, mas continuaram servindo os demônios. E aí, isso é algo para as pessoas estudar. E surge. Agora, a questão ali daquela reunião, eu tive lá na Baviera, onde teve a reunião, fui na loja maçônica. Existe uma reunião do iluminismo lá, dos Illuminatis todo ano lá e tal, mas é uma coisa muito... não é divulgada na cidade, assim, o povo sabe... Muito secreta, né? Mas a loja maçônica está lá até hoje. Isso não derrubaram. Existem túneis, daí existe uma escola, existe túnel. É bem interessante a arquitetura que fizeram em torno disso. Só que a minha visão sobre isso é que o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos e glória. Então, Jesus não aderiu, não aceitou. E ele ofereceu para os 13. Vamos entender que eles aceitaram e eles trabalham unido, né? Que entra no que nós vamos falar agora, que é a questão do Epstein, né? Que foi aquele cara que tinha uma ilha que levava os menores para lá. Tanta informação que surgiu, né? Em torno do quê? Também de forma diferente, mas o Didi, né? Também toda aquela questão que o Didi secreta, assim... O lugar dele, vamos dizer. Mas o Didi já caminhava meio que junto. Mas o Epstein é mais sombrio
porque envolve sacrifício humano. Envolve se alimentar de carne humana. Aí Mas isso pra mim é milenar. Aí veio o Vladimir Putin dizendo: a elite mundial come carne humana e bebe sangue humano. O Putin lançou um vídeo esses dias falando sobre isso, que esse vampirismo vai acabar. E aí vem todos esses arquivos, né, falando, daí tem 9 mil citações do Brasil. Existem pessoas no Brasil, principalmente ele quis, né? O Epstein quis comprar uma área ali do Amapá para preservação, entre aspas, mas pega ali aquela questão do norte do país, que é onde mais é negociado, é abertamente ali, não é uma coisa oculta. Tanto o abuso do menor, a gente tem que falar as palavras com cuidado, como a venda desses menores. Sim. E aí ele me quis comprar uma terra gigantesca ali naquela região. E aí existe a vinda dele ao Brasil também. Então, veja bem, a gente vê que isso envolve uma elite que se alimentava, existem questões de mutilação de corpo, alimentação de corpo. É muito fator aí, hein? E aí, veja, só uma sociedade, e aí envolve ex-presidentes dos Estados Unidos, o próprio Donald Trump também, dizem que existe arquivo dele, ele nega e tal, aquela coisa toda. E aí as pessoas estão assimilando tudo isso. Só que existe um ponto que me assombra em tudo isso. Com todas as informações, imagens. Aí tem a ilha do Epstein, né? Que é a mesma... Mickey, é um negócio da Disney lá que também tem desenhos. Tem a questão do Bob Esponja. Olha que interessante, desenho do Bob Esponja, a carteira de motorista do Bob Esponja, o endereço é a ilha do Epstein. Então, as programações que eles vão fazendo. Então, veja, toda a questão do Mickey, do Disney, alguma coisa lá, o formato que é apresentado do programa da Disney é o formato da ilha dele. E aí você vê a elite global lá. Aí você vê álbuns de celebridades, você tem a Luciana Gimenez hoje negou, né, no Brasil, que ela diz que tem um e-mail dela lá também que recebeu 12 milhões de dólares, mas o Mick Jagger tem foto com o Epstein, que ela tem um filho com o Mick Jagger, e aí você tem canibalismo, não pode falar a palavra, né? Agora já soltei aqui. Carne. E aí você vê, foi publicado, divulgado, e ninguém está sendo processado e muito menos preso. De todas as celebridades, ex-presidentes, ninguém. Você não vê ninguém. É porque a gente de muito poder, né? É aquilo, é um sistema, existe... Eu falo que é os braços da Hidra, que assiste os filmes sabe o que eu tô falando. Outra coisa interessante que você já vai entrar aí, pra gente não perder. O Epstein, morou no Vaticano e tem 22 visitas do Papa João Paulo II à ilha dele. E ele morou no Vaticano. Outro foi o físico, o Stephen Hawking. Tem imagens de Stephen Hawking dentro da ilha dele, com mulheres à sua volta. Mesmo lá, todo atrofiadinho. Então, agora veja bem, o nível de pessoas que coordenam mídia, política, Senado, deputados... Pessoas de poder. Então, veja bem, são pessoas altamente ligadas a um nível de satanismo que não é... É como se fosse uma rede, afro. Né? Não é macumba afro, aquilo ali é o alto satanismo. Existe a alta magia e a baixa magia. E eu vou falar a nível de espiritual, libertação, batalha espiritual. Existem demônios que eles só entram nessa dimensão através de alta magia. Se não tiver, não consegue. Só que a alta magia, ela vai requerer muito derramamento de sangue. É como as guerras. A gente vê a questão geopolítica da guerra, fato. Mas toda guerra, ela abre portais dimensionais. Por causa do quê? Derramamento de sangue. E todo derramamento de sangue, ele vai extrair o que é maior do ser humano, que é a sua energia vital. A vida do corpo está no sangue. Então, quando
oferecido, né? Pessoas humanas, sacrifícios, é energia vital. O ser humano tem as 3 maiores energias que a gente fala: energia sexual, energia vital e energia divina, que é a Neshama, o fôlego de vida. Mas olha só, existe um fluido que é o sangue que está ligado a isso. Isso, quando é derramado, e é tão poderoso, é oferecido. Oferecido, né? Eu estava estudando essa semana sobre isso, e o Senhor falando comigo: filho, presta atenção. No dia em que meu filho morreu, desse jeito, ali foi o maior portal que se abriu em Israel. Por quê? Eu falei: sim, porque ele derramou sangue em 7 lugares. Sangue da barba, né? Da coroa de espinhos, nas costas, nas mãos, nos pés, na lateral. Você vai ver que Jesus derramou sangue, que era um ritual também do Corban de Pessa. E o Senhor falou assim para mim: então, mas esse sangue não era um sangue qualquer. Era o sangue de um homem que não tinha pecado. Quando aquele sangue foi derramado, ele clamou no mundo espiritual. Foi o maior portal que se abriu. No entanto, que a Bíblia vai falar. Imagina, leproso foi curado na hora, paralítico andou. Tá na Bíblia, gente. Mortos ressuscitou. Imagina a tua sogra aparecer na tua casa depois de morta. Aí sai correndo. Aí quando você fala que tem toda uma rede, um sistema, isso não é pelo lado positivo. Existe sim todo um cenário aí, a gente sabe, né? De alta magia, de coisas que são feitas justamente para que essas pessoas, inclusive, continuem no poder. Porque a gente sabe como que funciona isso no espiritual. Agora, eu também tenho uma outra opinião, fora essa. Eu acredito também que existe uma preparação que a gente estava falando alimentar. Que a gente estava falando de alimentação, mas existe também um tipo de alimentação. Eu tenho um livro que eu falo um pouquinho sobre isso, que é a Batalha Espiritual na Alimentação, que é a alimentação humana. Porque no final dos dias vai ter o apocalipse cane. Não tem, as pessoas vão morrer de fome. O que vai acontecer? Isso já aconteceu em Israel. Já aconteceu. Quando você lê Deuteronômio, você vai ver que se cumpriu no ano 70. Sim. Os judeus comeram o próprio corpo. Quer dizer, filhos. É complicado isso. É complicado. Porque o ser humano ali, ele vai comer o que tem. Pela sobrevivência. É a lei da sobrevivência. Então já tem toda uma questão. Agora, para mim, o que pega muito é essa questão também de alta magia, questão de derramamento de sangue, questão de sacrifícios. A conta bancária do cara é Baal, o nome da conta bancária é Baal. Olha, posso falar? Estão abertos para ouvir? Baal, o nome Baal significa Senhor. Tá? Segundo os estudos, era um dos nomes de Deus. Deus abominou esse nome porque pegaram o nome e profanaram. Porque o nome de Deus hoje é o tetagrama, né? As 4 letras do alfabeto hebraico que os judeus não podem pronunciar, justamente para que os pagãos não venham a profanar. Mas Baal, hoje, o satanismo pegou essa palavra. E aí ele fez uma palavra com siglas. Aí você pega Baal, olha só, a conta bancária dele: Beuzebu, Astarote, Asmodeus e Leviatã. E hoje o problema qual que é? É que a gente entrou na era de Leviatã. Estamos na última fase, a ascensão de Leviatã. Por isso que a gente está vendo tanto problema com água. Que Leviatã está ligado a essa questão das águas, né? Entidade das águas. Então você já vê que também tem todo um contexto assim, satanista, todo um contexto, né, de alta magia. Surgiu um vídeo também, pastor, de uma modelo, ela é latina, ela sai de uma festa deles, agora não sei se o Epstein estava nessa festa, mas era uma elite, e ela sai gritando: estão comendo carne humana, estão comendo carne humana. E esse vídeo voltou a viralizar agora, baseado nisso. Então, quando você pega os arquivos, tem muita coisa que está aí na internet, está liberado. As pessoas podem estudar sobre os arquivos, tem como traduzir. Verdade, tá tudo aí. Não é uma coisa oculta o que a gente está falando aqui. Não. Só que, eu sempre digo, o efeito disso, por ser tão nítido e tão claro, as pessoas vão dizer: não, isso é IA, isso é teoria da conspiração, isso é fake news. Porque é algo tão real que as pessoas dizem: não pode ser verdade. Mas eu sempre vou pelo lado da simplicidade, no sentido assim das pessoas que estão nos assistindo. O pessoal que está aqui assistindo, com certeza você veio de uma religião,
Com certeza você veio de um tipo de prática. Como o senhor disse no início, o Brasil ele é misticista. Ele é místico. O povo é místico. É só a gente fazer... Eu trabalho, a gente faz clínica de cura, né? Libertação. E a gente vê as pessoas já vieram de várias religiões, cada um com as suas práticas. As pessoas já cometeram muitas coisas, pastor. E aí é cada um analisar a sua própria vida. Coisas que você fez, você fala assim, meu Deus, como que eu consegui fazer aquilo? E entender que se você fez o que você fez e você fala assim, nossa, como que eu pude fazer isso? A gente também entende, tá? Que existe outras pessoas que fazem coisas maiores. E aí eu entendo por que eles comem essa carne. Porque você sabe que isso é uma cultura da prática tribal. Eles comem por um fator que eles falam o seguinte. A gente fala que é o ânimas. Eles querem pegar o ânimas da pessoa. Inclusive dons, talentos. Então quando a pessoa tem essa prática de comer a carne do outro, é justamente para ela receber o dom, o talento, algo daquilo que a pessoa carrega. E também isso aí tem muito dentro desse cenário aí. Sim, sacrificial, entende? Muitos menores, né? Muitos pequenos. Por que menores? Por que menores? Tem um fator também, entende? Tem um fator aí, por causa muito mais ligado à inocência, significa que aquele sangue, ele é mais, vamos colocar assim, poderoso. Diferente de um senhor de idade, sim, pecou a vida toda, vai. Impuro. E querendo ou não, querido, sangue é uma coisa assim, se você estudar sobre linhagem de sangue, você vai entender o que eu tô falando. Hitler, o que ele fez? Ele estudou linhagem de sangue, pegou os Yehuds, os judeus, que é chamado de Santo Graal, né, que é o sangue real, o sangue puro na realidade. Sangue puro, e começou a fazer o quê? Manipulação genética. Porque ele entendeu que os judeus tinham um sangue puro e ele precisava fazer uma raça que era a raça ariana, que é uma raça superior, editada geneticamente. Outra coisa que está no arquivo do Epstein é a questão de clonagem humana. Está, veja bem. Mas você já tem, né? Clonagem humana. Eu falo pro pessoal que teve clonagem no Jardim do Éden, o pessoal fica bravo comigo. Outra coisa, além da clonagem humana que ele trabalhou, que está nos arquivos dele, teve a questão da pandemia de 2017. Eles já trocavam e-mails sobre isso. O que nós faremos com os pobres? Ele e Bill Gates. O Bill Gates, eu vi hoje essa informação, né? Que ele, desde 2017, é verdade. E o Bill Gates tá nisso aí também, sim, né? Ele que move muito isso. Esse negócio da carne artificial. Ele que tá por trás. Entendeu? Para a pessoa parar de gerar. E ele sabe, vai causar infertilidade. Aliás, isso aqui é um outro assunto. Já existe uma preparação em vários âmbitos, não só alimentar, para que a população fique mais infértil. Eles estão reduzindo a população de uma maneira sutil. Se eles não conseguir, eles entram com a maneira mais aberta e explícita. Sim. E vai acontecer. Então, a gente vê um nível de maldade, só que a reação das pessoas, né, é totalmente aversa. Tipo assim, isso não existe. Isso... Quer dizer, a mídia está divulgando, veja, Jornal Nacional falou, Fantástico falou, Jornal da Record falou, isso está na mídia. Então, não é uma coisa inventada. Os arquivos foram liberados e é metade ainda. Eu acredito que eles só soltaram os mais leves, tá? E os mais leves já é assombroso. Mas vamos falar disso aí. Você quer ver um exemplo? A nossa senadora Damares. Sim. Lembra que uns tempos atrás... Ela pediu também para o pessoal prestar atenção nos arquivos. O senhor lembra que um tempo atrás, acho que ainda era... Não sei se ainda estava no governo do ex-presidente, houve o caso lá de Itamaraty, não foi? Foi Itamaraty, não é isso? Vamos falar besteira? Ou não? Marajó. Marajó. Isso, Marajó. E aí, teve gente grande, inclusive uma tal de rainha aí, que se levantou contra Damares. Porque ela disse que o que estava sendo feito com as nossas crianças era desumano. E ela tinha vídeos reais
de coisas que estavam sendo feitas com as nossas crianças. Aí alguém vai falar assim, mas como que pode? Aí olha só, há uma tal de rainha que lidou, né, a vida toda com os menores, se levantou contra. Eu fico pensando, mas como que pode? Pastor, uma pessoa que trabalhava com menores se levantar contra uma pessoa que está buscando cuidar daqueles menores. Então não é normal uma coisa dessa. Não é normal. Eu acredito em vários fatores. Primeiro que o ser humano hoje ele está caminhando para o que a Bíblia diz, né? A consciência cauterizada, a mente embotada. O ser humano hoje ele está num modo anestésico do mal. É o que Paulo vai dizer para Timóteo, né? A geração dos últimos dias. As pessoas estão sem afeto natural, as pessoas estão cruéis, maldosas. Para mim, isso é a genética do mal, inserida nas pessoas. Sim. E aí se vê a Damares, ela falando, gente, vocês não têm ideia do que eu vi aqui, das coisas que eu vi. E gente grande se levantando. Sim. É que não dá para falar aqui. De tudo. Mas, a gente não pode falar. Mas a gente trabalha no norte do país, tem coisa que a gente não pode nem pensar em falar. Lá a gente vê, se você aí. falar, eles terminam a família inteira. É isso aí. Não é uma coisa assim, a gente vê, por exemplo, se for combater, um sistema. eles terminam. É um E sistema. daí envolve todas as escalas de poder. É isso Então isso aí. existe no Brasil. O que acontece lá no Epstein existe no Não Brasil. O Didi, por exemplo, do Brasil é o Forcado. Diz que no celular do Forcado ele levava os políticos para a ilha e filmava tudo que eles faziam lá dentro. Diz que se que uma pegar- classe, assim, né? Uma classe tá apoiando ele, outra Sim. classe deles mesmo não tá apoiando. Então tá uma briga entre eles. Então veja que no Brasil existe isso, a gente sabe. É uma outra coisa que é um silêncio profundo. No Brasil, ano passado, desapareceu mais de 25 mil crianças. Os portos que digam, né? Então imagine, isso é o que a gente tem de acesso, né? Ontem a gente teve o caso da Latam lá, né? O piloto da Latam, a velhinha lá que vendeu as 3 netas. Então você vê, o Brasil existe isso. Existe. Você vai no norte do país, existe isso. Lá tem pai com filho, avô com filho, tio com sobrinho. É um absurdo. 90% das mulheres no norte do país são abusadas. 90%. Tem muito. Aí é onde que entra até os folclores, né? Do boto. Sim, que é o boto que engravidou. Engravidou, criança. mas aí o pessoal vai ver a história real lá, vai ver que é alguém da família, que teve uma situação. Claro, não estou falando do aspecto que não vou entrar nem na parte espiritual, mas a gente sabe que isso é real também. Acontece Sim, no Brasil. acontece. E muito. E muito, não é pouco. Não é É pouco. que o pessoal, a gente está em São Paulo, mas quem é do Nordeste, o pessoal que veio lá de cima, sabe como que é isso aí. Que Já, funciona. aliás, a gente trata isso muito com as pessoas. Foi abusado por tal pessoa, foi abusado por tal pessoa. Pastor, sem brincadeira, já fiz uma média. De 100 pessoas que eu pego, 80 já foram abusadas. É muito grave. Dentro dos mapeamentos que eu faço, a média é de 70% a 80%. É muita coisa. E é um princípio satânico. Se você quebra a inocência de uma criança, você domina ela pelo resto da vida. Sim, Tem pessoas que o trauma do abuso não deixou mais ela viver. não deixa. O A abuso é pessoa, em terrível. alguma coisa ela vai pagar. Agora, a gente tá falando de abuso, né? Agora, no cenário aí do Epstein, é outra situação mais agravante. Porque já tem sacrifícios envolvidos. Aí, eu digo o seguinte... Quem que era o Deus antigo da Bíblia que fazia esse tipo de sacrifício? Era Moloque, né? E ó, é bem no cenário dos dias de hoje, né? Por quê? Porque o que Moloque fazia? Na realidade, os seus adeptos, os pais, é igual o senhor falou aí, ofereciam a criança o fenotipo de Baal não, de Moloque era um boi, um ventre, né? Em forma de boca. Olha só, um ventre em forma de boca e ali um fogaréu terrível. As pessoas adeptas, quando a criança ia ser, né, sacrificada, jogavam ali aquela criança e se tocava os tambores
para não se ouvir o grito das crianças. É muito o que acontece hoje de outras formas. Você pode perceber, ó, o senhor falou o que aí? Que tá todo mundo falando, mas ninguém faz tá nada. Se movendo, né? Entendeu? É bem esses tambores. É bem esses De uma tambores. forma diferente. Diferente. Pastor Rogério, eu quero saber a sua opinião da música Auê. Do Zé que entrou e a Maria dançou e a saia rodou. Eita, Eu Jesus. tenho minha opinião. Eu não posso chamar aquilo, na minha opinião, né? Assim. Mas é um sincretismo. Acho que eu vou falar algumas coisas aqui. Primeiro, eu acho que deveria se rever algumas músicas que se chamam evangélicas. Porque não são. Música é frequência, queridos. Ponto. Música é frequência. Você acredita que música é um portal? Com certeza. E muito grande. Eu também. Música é portal É e uma um dos abertura. maiores que tem. Olha só, sabe por que música é um portal? E é um dos maiores? Porque ela é uma frequência, ela tá ligada à palavra. E Deus criou o mundo como? Com palavra, com frequência. O mundo, ele é frequencial. Foi liberado uma palavra, Hebreus 1:3, pelo poder da palavra, os mundos, pluralidade, foram criados. Olha o poder de uma frequência. Olha o poder de uma palavra. Aí, hoje, não é só essa. Eu ensino isso, eu tenho um seminário chamado Poder da Transformação, tratando com a raiz da iniquidade. E tem uma parte que a minha esposa faz comigo, que a gente fala de cantigas de roda. Sim, invocação de demônio. Aí você faz Isso é brincadeira. Você faz um mapeamento das cantigas de roda. Poxa vida, a gente aprendeu a cantar umas músicas na escola. Você pega, olha só. Eu tô falando pra entrar nessa parte aí. Que é uma música folclórica, secularista, vamos colocar assim. Mas que também tem um princípio errado. Atirei o pau no gato. E o gato não morreu. Não é isso? Sim. Aí a dona Chica admirou-se porque o gato não morreu. Isso tá falando de fazendo apologia ao quê? O pessoal aí que é tanto que fala dos animais, os animalistas, vocês tinham que lutar por essa causa. Por quê? Tá ensinando a criança o seguinte, tá fazendo apologia ao maltrato animal. E a gente cantou a vida toda isso. Então são frequências. São frequências. Quando a gente pega uma música igual essa, Auê, não é isso? Você vai ver a letra e música, aí tem vários fatores, tá? A música, ela tem o quê? Letra. Aí ela tem o que a gente fala que é a tricotomia. Ela tem ritmo, harmonia e melodia. Tem tudo isso aqui. Ritmo, ritmo, harmonia e melodia. Uma toca no corpo, a outra na alma e a outra no espírito. A música, ela tem esse poder. Pode ver, a música, tem música que a gente chama... Eu já participei de Ministério de Louvor, já participei muito nessa área, e tem música que a gente falava no nosso meio que é chicletinho. O que é a música chicletinho? Fica na mente. Fica na mente. Meu, você tá na rua, você tá assim. Porque ela tá... aquele ritmo, ele é pro corpo. Tem ritmo que é pra cá. Você pega aquelas músicas mais, vamos colocar assim, melancólicas, que tem a nível secular e também tem a nível evangélico. Tem umas músicas evangélicas, eu não quero citar nomes, até por uma questão de respeito, mas tem música evangélica que um dia um coreano, um pastor coreano falou pra mim, vocês têm que mudar essas músicas. Isso aqui é música de derrotado. É música, sabe, é só de prova, é só de não sei o quê. Mas peraí, como assim? Então tem umas músicas que elas tocam a alma. É aquela coisa mais melancólica, ou é mais emocional. Meu Deus! E chora, a pessoa chora, mas não muda nada. Pode perceber. Sabe como que chama isso? A gente chama de pirotecnia. A pessoa tá ali, ela chora... mas não muda nada, é só uma emoção musical do momento. Aí tem a questão do fator espiritual, porque tem músicas, e é verdade, seculares e algumas até evangélicas que a gente nunca poderia cantar, porque elas têm, inclusive, sim, fatores de ritualização. Sim. Aí chega um pessoal, aí eu falo, quem que é a autoridade que permitiu?
que falta? Sabe o que falta hoje, pastor? Os pastores serem pastores. O que vocês vão louvar hoje? Eu quero saber. Falta hoje os pastores falar assim, ó, não, a gente vai cantar o que Deus está direcionando pra gente louvar aqui. Hoje não se vê letra de louvores, não se faz uma apuração, não se faz... não se pergunta pro Espírito Santo que tem que louvar numa igreja. Aí canta esses louvores, está abrindo portais dentro da igreja. Imagina só uma igreja que canta determinadas músicas como essa. Olha só, podem ficar bravos, pode ser o que for, mas faz alusão a duas, né, entidades que a gente sabe quais são. Faz sim. É invocativa. Músicas são invocativas. Porque ela vem, eu não sei se... Porque eu não vou... tem gente que fala, não é duplo sentido, porque não é hino. Tem gente que diz, não é hino. Mas vamos supor que fosse o hino, mas ele vem com duplo sentido. Porque a ideia é o convite para o banquete, né? Então imagine, você está convidando para todos entrar. Então quando o Zé entra e a Maria entra, que daí diz, né? Foi até a defesa... Do Marco Feliciano, ele colocou toda essa questão, né? Ele falou da língua portuguesa, falou o que é o Aue, o Zé, que é um negócio que é muito usado no Brasil, e a Maria, né? Que é um nome também, que foi o nome da mãe de Jesus e tal, que eles foram convidados para uma festa que talvez... uma elite não queria que ele estivesse ali, que seria um hino de inclusão. Entendi. Então, olha mim, é uma visão. Vamos dizer, a visão dele... Sim. Vamos Verdade. Falar que no mundo democrático ele pode pensar o que quiser, né? Mas existe o sentido pelo batuque. Sim. Frequências. Pela roupa. Sim. Pelo comportamento... O layout, né, do que você lê do que está sendo passado, existe uma ideia de trazer também para esse público que eles também são chamados. Você está entendendo? Então, assim... Aí entra o que o senhor falou. Inclusão, sim, é o que foi falado, mas é uma inclusão... Não para uma transformação. Não, é um sincretismo. É um sincretismo. Que já é a regência do Espírito Anticristo, porque é a união de igreja, né? Justamente que essa questão de Estado, esse fator aí, existe aí, né? As 7 influências, uma delas é a arte, tá ligada à música, então eles estão sincretizando tudo, misturando tudo, tá virando uma misturação, e é onde que as pessoas não sabem mais o que é, o que elas são, elas não têm uma identidade. E aí existe, cara, eu tenho certeza que o senhor recebe muito esse ataque, vocês veem o diabo em tudo. Não, né? Vejo. E se for analisar, hoje as pessoas estão com uma mente tão natural, tão neutra, tão humanista, tão carnal, tão ligada a esse sincretismo, que o que é espiritual não é mais espiritual. É uma inversão de valores, né? É uma inversão absurda. Então a gente vê que entrou, né, fez o barulho, eu acredito que deve ter sido um dos hinos uma das músicas mais ouvidas na semana, porque explodiu, todo mundo quis ouvir. Você ligava o Instagram, só via aquela música, só via aquele... Então você vê que é tudo uma ligação muito forte para distanciar as pessoas da verdade, né? E outra coisa... Então se fosse tem uma música com caminho gospel... Tem músicas, louvores, vamos colocar assim, dependendo da música, elas contaminam sim. É uma contaminação espiritual. Por isso que a gente tem que... Até para a gente louvar determinados louvores, a gente tem que buscar em Deus para ver se aquele louvor realmente é... Porque hoje também os louvores, eles são muito... como que eu falo assim? Vangloriosos. Aqueles louvores que é muito mais pessoal, humanista, do que para Deus. É o hino, Deus vai te dar vitória. Né? Entendeu? Abrir, esse é o problema. Esse é o problema. Por isso que eu sempre gostei de louvores de adoração ao Senhor. E aí a gente vê que isso entra e muita gente não tem nada a ver. Mas pastor, vamos falar a verdade. O que a gente vai esperar de uma igreja que se diz igreja do Senhor hoje, que tem botecão gospel, que tem balada gospel, que tem MMA gospel, já lançaram o sex shop gospel.
Bacanal gospel. Daqui a pouco vai lançar Inferno Gospel. O que a gente vai esperar? Se tudo hoje é gospel, tudo é gospel, queridos. A igreja não é promotora de carnalidade, a igreja é promotora de espiritualidade. Estão misturando as coisas do mundo com as coisas da igreja. É o sincretismo. A Bíblia vai falar sobre isso, né? Pra gente não se conformeis com as coisas deste mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Paulo vai falar sobre isso. Agora, hoje, estão pegando o que é do mundo, lançando dentro da igreja. E aí, o que acontece? A igreja, ela está se contaminando. Hoje também tem o Carna Gospel. Agora, no carnaval, aí... Não, a ideia é o seguinte. Não, nós vamos ali para evangelizar. Engraçado, não evangelizou o ano todo, só vai evangelizar naquele período. E também dentro de um território altamente contaminante. Carnal, que é contaminante. Eu não sou contra evangelizar Nem no eu. carnaval. Eu sou contra você imitar o carnaval para querer evangelizar, né? Então, assim, um crente que esteja preparado ir lá, né? E entregar folheto, orar, alguma coisa que Deus direcionou é uma coisa. Agora, a imitação é meio complicado. Você se identificar com aquilo para que o evangelho chegue. Evangelho é poder, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu falo o seguinte, pastor, é igual o pastor que foi e falou, Deus mandou eu evangelizar lá na casa de prostituição. Aí ele ficou por lá mesmo. Tem muitos. Tô pra te falar, eu tenho experiência disso aí. Uns tempos atrás, no nosso primeiro salão, tinha uma casa de prostituição de frente. Aí o dono foi lá na igreja e falou assim, pastor, eu sou aqui daquela casa ali e tal. Eu falei, é? Sim. Foram lá e deixaram uma Bíblia e um pandeiro. Meu Deus. Aí eu fui ver, a gente viu o nome do cara, viu o telefone, deu uma vontade de ligar. Mas o cara foi lá, né, fazer as coisas erradas e deixou a Bíblia e o pandeiro ainda. Meu Deus. Eu falei assim, como que pode uma coisa dessa? Eu falei, esse daqui eu tinha que ligar para falar, rapaz, tem que buscar uma libertação. E tinha um nomezinho lá do que ele era na igreja, de ministério. Entende? Era um evangelista da igreja. Eita, só Deus. Meu pastor, vamos, né? O Léo nos deu tempo. Obrigado, hein, Léo? Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor Rogério Zait, né? Ele veio de Guarulhos. O pastor Rogério tem feito um trabalho imenso no Brasil aí. Tem atendido as pessoas, né? Verdade. Procure o pastor Rogério aí nas redes sociais. Não sei se o senhor deixa seu telefone. Deixa. Ele tem feito trabalho de atendimento às pessoas. É algo que muita gente está carente, precisando ser ouvida, precisando de uma área de libertação. Procure ele, né? Eu não sei se o senhor quer deixar isso em contato aí. Inclusive, em março agora, a gente vai ter um seminário pautado um pouquinho que foi falado aqui, desmascarando o ocultismo. Então vai ter um seminário presencial em Guarulhos, 7 de março. Vagas limitadas. O pessoal também quiser conhecer nossas redes, você vai falar aí com o suporte, tá? DDD 011 910 7202 25. DDD 011 910 7202 25. Entre em contato aí. E a gente tem aí os nossos livros, materiais. Você pode estar falando com o suporte que passa para vocês. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Fábio Santos, que está na Europa. E sexta-feira nós estaremos aqui pela manhã com o pastor Carlos Eduardo. Eu vou estar gravando com o pastor Carlos Eduardo sexta-feira pela manhã. E sexta-tarde vai estar o pastor Carlos Eduardo e a Giane. Na quinta tem Carlos Eduardo com o Pimenta. E quinta-feira tem pastor Carlos Eduardo com o pastor Fábio Pimenta. Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever. Veja se você está inscrito e não saia sem deixar seu like. Deus abençoe, pastor Rogério. Amém. Deus abençoe. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação.